Olá, sejam bem-vindos. Hoje é domingo, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Vejam bem, pessoal, hoje é Dia do Trabalhador. Eu quero fazer aqui uma reflexão muito importante aqui com vocês, porque tem muita gente que, inclusive, não tem, assim, conhecimento sobre o 1º de maio, a importância, por exemplo, do 1º de maio, que é dia de luta, é dia de reflexão, é dia do trabalhador e não o dia do trabalho. Prestem atenção, não é dia do trabalho. Apesar de que quando vocês vão ver aí essas mensagens sobre o feriado, né? Ou a notícia sobre o feriado, a imprensa de um modo geral, é comum vocês verem assim a terminologia que eles usam do dia do trabalho. E eu vou dizer para vocês assim que a gente considerar como dia do trabalho, porque o trabalho é aquilo que o trabalhador utiliza, né? São as ações, ou seja, os instrumentos utilizados pelo trabalhador para desenvolver uma ação, aí é que a gente vai chamar de trabalho. Então, num certo sentido, nós estamos falando mais de objetos do que em sujeito. O trabalho seria mais considerado um objeto em si, o resultado em si. Igual, por exemplo, quando você tem qualquer produto, um carro, né? Um carro produzido, aquela coisa toda. Você tem um objeto que está ali, né? É uma mercadoria, né? No sentido mais assim, se a gente pegar no sentido mais marxista. Uma mercadoria que o valor que está embutido, por exemplo, nessa mercadoria é um valor do produto em si. Por exemplo, o trabalhador já ficou de lado, né? Ninguém nem sabe, por exemplo, quem foi que produziu, o quanto que gastou, o tempo que gastou, o sacrifício que gastou, por exemplo, dos trabalhadores, né, que produziram, por exemplo, aquele veículo. Então, por isso que isso é muito importante, nós temos que pensar naquele que produz, né, que produz esse resultado desses objetos, como eu estou falando para vocês, da mercadoria, né, que nós, às vezes nós até consumimos, né, em nossa vida, em nossa casa, no nosso dia a dia, assim por diante. Agora você tem então assim as pessoas que produzem, as pessoas que trabalham, que se sacrificam. Então a gente precisa lembrar, né, mais do que nunca, né, colocar assim como se fosse algo, né, que todas as vezes que tiver assim o 1º de maio, a comemoração do 1º de maio, a gente não ir nessa onda, levado por essa onda da imprensa que comemora o dia do trabalho. O dia do trabalho você está desconsiderando o trabalhador, né? Não, é dia do trabalhador. Isso é muito importante. E como foi que surgiu esse dia, né? Qual a sua importância? Você sabe? Pois bem, eu vou passar aqui umas informações importantes aqui para vocês, tá? E aí com isso a gente vai fazendo assim uma reflexão. Eu quero inclusive passar assim na escala mundial, né? Como foi que surgiu, porque não foi aqui no Brasil que surgiu, né? Esse feriado, né? Essa comemoração desse dia do 1º de maio. E depois como foi que isso também veio aqui para o nosso país. Pois bem, o Dia do Trabalhador, celebrado no dia 1º de maio, é um marco na história mundial para comemorar todas as profissões. Desde a primeira Revolução Industrial, o conceito, né, de trabalho vem sofrendo com consequentes alterações. Novas tecnologias criaram diferentes funções e profissões. Toda transformação, porém, manteve uma constância, o papel humano. Isso que é importante. Valorizar o trabalhador é, portanto, um importante papel de todas as empresas, organizações e institutos.
O 1º de maio tornou-se a data para celebrar o trabalhador após uma onda de manifestação nos Estados Unidos. Em 1886, os norte-americanos foram às ruas das maiores cidades do país para reivindicar a redução da carga horária máxima de trabalho por dia. O ato foi bem sucedido, ajudando no bem-estar dos trabalhadores que chegavam a completar 100 horas de trabalho semanal, ou seja, aproximadamente 17 horas para cada 6 dias de ocupação. Após as manifestações, houve a redução da jornada do trabalho para 8 horas diárias. Essa carga horária é seguida atualmente pela maioria dos países e órgãos de regulamentação das profissões. A luta norte-americana foi reconhecida em 1880 pela Europa, que fixou o 1º dia do mês de maio como o Dia do Trabalhador, ou alguns, as empresas, o capital coloca como Dia do Trabalho. A data foi marcada por cerimônias e comemorações que aos poucos foram difundidas por todo o mundo. O Dia do Trabalhador é celebrado em países de todos os continentes desde 1925. Curiosamente, nos Estados Unidos, a data é comemorada em outra ocasião, na primeira segunda-feira do mês de setembro. Sei lá por quê, né? Mas enfim. Deixa eu voltar nosso fundo musical. Muito bom, né? No dia 1º de maio, é bom, assim, ao mesmo tempo a gente trazer uma alegria, né? Com tanta tristeza que nós temos aqui no nosso país, mas nós temos que, pelo menos, fazer o esforço possível, né? De sorrir, acreditando na mudança que possa acontecer nesse país. E que vai acontecer. Lula tá aí. Lula 2022. Lula 13. E como que foi a origem do Dia do Trabalhador? 8 horas diárias sem redução no salário. Essa foi o slogan da luta deles, né? 8 horas diárias sem redução no salário. Ou seja, pediam a diminuição da carga horária, mas sem diminuir o salário, porque era uma carga horária escravista mesmo, né? Então, esses manifestantes, algumas cidades aqui importantes onde aconteceram, Nova York, Detroit, Chicago, Milwaukee e outras cidades dos Estados Unidos. A passeata foi um marco importante para a greve geral realizada no dia 1º de maio de 1886. Na cidade de Chicago, a greve geral teve uma forte repressão policial, o que impulsionou ainda mais manifestações nos dias seguintes. No dia 4, na Praça Haymarket, 2.500 pessoas reunidas em assembleia sofreram com tiros e repressão da polícia local. A coisa não foi também assim tão bonitinho, né, que o pessoal fizeram manifestação e tal, não. Infelizmente, é dessa maneira que as lutas acontecem, né? A repressão do Estado em cima das manifestações dos trabalhadores é uma coisa incrível, principalmente assim devido, ao capitalismo que acaba vigorando. Na confusão, 4 manifestantes e 7 policiais morreram. Além disso, mais de 1.300 pessoas ficaram feridas. Em consequência a esse ato, os sindicatos de dezenas de cidades ocuparam as sedes da polícia, né? Eles fizeram ocupação na sede das polícias devido a esse tipo de violência que sofreram. Essa série de eventos desencadeados a partir de 1º de maio tornou-se um símbolo da luta pelos direitos trabalhistas. Inclusive, em 1890, a redução da jornada de trabalho foi efetivada para 8 horas nos Estados Unidos. E aí depois acabou se espalhando pelo mundo. Vejam que foi uma luta, né? Hoje muita gente às vezes tem uma carga horária de 8 horas, né, de trabalho e acha que isso foi uma coisa assim que surgiu por acaso, né? Que alguém teve dó, né, dos trabalhadores e aí de repente colocou essa carga horária de 8 horas. Não, vocês estão vendo que tudo foi
uma luta, um sacrifício. E como foi que, né, esse feriado, essa coisa toda do 1º de maio veio parar no Brasil? Pensando no Brasil, a valorização do dia 1º de maio teve início na década de 1890, né, quando já tinha sido né, institucionalizado, vamos dizer assim, já tinha sido, né, aprovado, né, em escala mundial na Europa. Nesse período histórico, a indústria brasileira vivenciava um processo acentuado de desenvolvimento. O Brasil estava em processo de desenvolvimento, né? Entretanto, foi apenas em 1924 que a data foi reservada como Dia do Trabalhador. O crescimento industrial fez com que fossem formados os primeiros movimentos de trabalhadores organizados, principalmente nas maiores cidades da época, né, de 1904, São Paulo, Rio de Janeiro, dentre outras cidades grandes também, né? Belo Horizonte e assim por diante. Várias questões ideológicas figuravam esses movimentos. O anarcossindicalismo, né, que estava assim, se fortalecendo, a questão dos sindicatos, que provinha inclusive de uma influência italiana. E o comunismo, né? Que o comunismo não é essa coisa feia, essa coisa perigosa, tá? Como, né, os extremistas aí, bolsonaristas, colocam e saem botando nas mentes das pessoas. O comunismo aqui era a luta, inclusive, em defesa das pessoas mais pobres e trabalhadoras. Em 1917, São Paulo foi protagonista de uma das maiores greves gerais já registradas no país. A força do movimento trabalhista foi crescendo cada vez mais. Em 1924, o presidente Arthur Bernardes resolveu acatar o movimento internacional e transformou o dia 1º de maio como feriado nacional para celebrar o trabalhador. A valorização da data cresceu principalmente na época do Estado Novo, né, com o Getúlio Vargas. Com a política popular, Getúlio Vargas organizou o seu governo uma série de leis. Olha só uma lei importantíssima que surgiu lá no tempo de Getúlio Vargas, que foi a Lei 5.452. Vocês sabem que lei é essa? É a consolidação das leis trabalhistas. Aproveitando o dia 1º para promover eventos de autopromoção do governo com festas para os trabalhadores. Foi assim uma grande conquista, gente, essa consolidação das leis, né, trabalhistas. A CLT. Foi no governo varguista que foram estabelecidas as regras da consolidação das leis do trabalho, sendo fixadas os direitos básicos com salário mínimo e duração da jornada de trabalho. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, trouxe assim muitas conquistas, né, dos trabalhadores. E não sei se vocês vêm acompanhando, mas o Michel Temer, né, e agora com o Bozo que é o inominável, ele vem assim aos poucos detonando com a CLT. Né, com as chamadas reformas, essas reformas trabalhistas, né? Eles querem, né, a intenção deles em si é fazer com que o trabalhador, inclusive, trabalhe mais, muito mais do que... Ou seja, é retomar a etapa anterior, né? É destruir todas essas conquistas. Esse que é o objetivo dessa gente aí. E aí, para poder encerrar aqui a nossa conversa, tá? Eu não quero me alongar muito, tá? Que a gente precisa, então, assim, levar mais em consideração sobre o 1º de maio. O primeiro ponto é o seguinte: não é uma data, assim, tão comemorativa, no sentido da gente festejar, né? Oh, nossa, que maravilha! O que a gente pode, sim, estar fazendo é abraçar, né, o trabalhador, abraçar inclusive até parentes de casa que no dia a dia se dedica, o pedreiro, por exemplo, né, o carpinteiro, o mecânico, e enfim, todos os trabalhadores, as pessoas que trabalham nos comércios, né, que têm essa dedicação,
precisa sorrir um pouco, né? Pode ser um dia da gente sorrir, por que não, né? Os professores, eu sou da área, né, da educação, professores, professoras, a gente dá aquele abraço, dá os parabéns porque essas pessoas, elas estão, de uma certa forma, fazendo com que esse país caminhe. Esse país, com toda certeza, caminha. E muita coisa boa que você vê aí é por causa dos trabalhadores. A comida que você tem na sua mesa todos os dias. Quando você vê assim, qualquer coisa de qualidade que você tem, que está ali na sua mesa, né? Aí eu estou falando, inclusive, eu quero lembrar aqui dos pequenos produtores, né? Os pequenos produtores alimentícios. Esses são aqueles que sofrem muito no campo porque não tem todos os instrumentos como, por exemplo, os grandes agricultores, os grandes fazendeiros, essa coisa toda. Então, a essas pessoas a gente precisa dar o nosso abraço. As domésticas, nós precisamos lembrar aqui das mulheres, e as mulheres em todos os campos de trabalho, né? As mulheres trabalhadoras, de um modo geral. Então, o dia 1º de maio é um dia para esse tipo de coisa. Também as manifestações, eu sei muito bem que está acontecendo manifestações, né, nessa manhã em diversos lugares aqui do nosso país. Isso é ótimo, isso é importantíssimo. E, encerrando de vez, a gente precisa cada vez mais lembrar ao trabalhador, à trabalhadora, que ela, né, ou ele, essas pessoas, elas são seres humanos importantes, são seres humanos assim muito mais importantes do que se imagina, que deveriam assim ter todos os direitos garantidos, como esses direitos, uma boa parte, né, temos na Constituição Federal, temos na CLT e uma série de outras conquistas. Só que o que está acontecendo é que esses direitos eles vêm sendo destruídos. E muitos desses trabalhadores não estão percebendo a destruição desses direitos. Eles estão, assim, de uma certa forma, sendo enganados, desinformados sobre toda a situação que está acontecendo com o nosso país. Esse desgoverno que está aí, vocês precisam prestar muita atenção. Ele tem destruído uma série de direitos, ele tem passado por cima, ele tem tratorado, para falar a verdade assim, muitos direitos e garantias dos trabalhadores. Como eu disse que eu sou da área da educação, pela educação eu sei muito bem de uma série de coisas que foram, ou seja, assim, que nós estamos, a cada dia que passa, perdendo, né? Perdendo uma série de direitos. E isso nós não podemos admitir, esse tipo de coisa. Nós temos que dar um basta nisso, e o basta é a gente não votar nessas pessoas. Prestem atenção de deputados e senadores também lá no Congresso. A gente precisa prestar muita atenção quem desses deputados e senadores estão a favor dos trabalhadores. Quem que vota a favor dos trabalhadores? Quem que defende os trabalhadores? Quem que dá assim, o seu grito a favor dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país? E aí, nós temos que eleger essa gente. A gente tem que... tem que deixar de ser uma pessoa alienada, uma pessoa que tipo assim, que vai na onda, né? Vai na conversa, mas não consegue compreender. Quem desses aí que estão do lado do trabalhador? Aqui na minha cidade de Cáceres, por exemplo, nós tivemos aqui um grupo de vereadores que votou contra a educação aqui do município. Ou seja, eles votaram a favor de uma lei que veio da prefeita, né, daqui da minha cidade, né? É uma lei que acaba
com a gestão democrática das escolas. Não tem mais eleição para diretores na escola. Os diretores agora e diretoras agora são escolhidos, né, pela prefeita ou pelos políticos. Vai muito de acordo com o interesse deles. E aí, se a gente vai deixando a tratorada, como diz aquela velha frase já conhecida, passar a boiada, a gente vai deixando a boiada passar, e aí, cada dia que passa, os direitos vão sendo, né, detonados. Porque, é como eu já disse aqui para vocês, o que eles querem que você trabalhe mais. Eles querem. Você está achando que você está trabalhando muito? Você está achando que você está desgastando muito? Você está achando... Eu tenho aqui um amigo aqui, né, que ele mesmo, agora, nesse momento, ele vem percebendo assim, fala, poxa vida, eu trabalhei tanto na minha vida e vivo de aluguel até hoje. Ele vive de aluguel até hoje. E olha que é uma pessoa honesta, trabalhadora. Gente, eu para mim, se o mundo fosse igual a essa pessoa, o mundo estava uma maravilha. Sem brincadeira. O mundo ia melhorar 100%. E é uma pessoa que ganha pouco. Não tem direitos. Né? Será que isso está certo? Está certo o nosso país viver dessa maneira? E quantos mais e milhões vivem dessa maneira? Esse é o recado que eu queria deixar aqui para o 1º de maio. Esse é o 1º de maio. Esse é o entendimento do 1º de maio. Conto muito assim com a força de vocês para que, inclusive, a força dos trabalhadores sejam cada vez mais assim fortalecidos, né? Os direitos dos trabalhadores, essa luta em favor dos trabalhadores, das pessoas mais pobres, mais sofridas. Esse canal tem esse objetivo. Por isso, se inscreva aqui, dê aí o seu joinha, compartilhe o vídeo para mais gente. Obrigado e até a próxima!